o impacto da interoperabilidade na saúde. Eu sou Bruno Lauter-Jung e estou apresentando Saúde Digitalk. Hoje estou aqui com a Teresa Saqueta, da InterSystems, e a gente vai bater um papo com relação a isso. Teresa, muito obrigado por estar aqui comigo. É uma honra poder bater um papo tão interessante com você. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Para a gente começar, eu queria entender qual que é o momento da interoperabilidade no Brasil. Como tem sido a adoção da saúde com relação a esse conceito? Aqui no Brasil, a gente está num estágio ainda bem anterior a outros países do mundo, né? Fala-se muito, discute-se em enfim, em vários fóruns diferentes, mas a adoção em si, ela ainda engatinha, né? O Ministério da Saúde, no início do governo atual, criou a Secretaria de Informações e Saúde Digital, SEIDIGE, que quem está à frente é a secretária Anistela Haddad. Ela, para o setor público, para o SUS, ela vem avançando nessa pauta, né? Está num nível inicial de mapeamento de maturidade, mas a ideia é que isso comece a caminhar no setor público. No setor privado, a adoção ela é muito baixa, ainda existem muitas dúvidas, muitos questionamentos, que é natural que isso tudo ocorra, né? Por isso é importante estar aqui com você, conversando sobre o assunto, para levar essa informação para mais gente, para esclarecer os benefícios, riscos, cuidados e os passos, né, para que isso dê certo, assim como está dando certo ao redor do mundo. Então, nós fizemos uma pesquisa um grupo dentro da Comissão de Saúde, de Governança e Saúde do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Fizemos um estudo com grandes executivos de instituições relevantes no sistema privado de saúde aqui no Brasil. E, realmente, o que a gente obteve de dados após essa pesquisa demonstra que as pessoas até entendem os benefícios de interoperar dados entre instituições no setor de saúde, mas ainda existem alguns mitos que precisam ser esclarecidos, né? E existem também dúvidas e questionamentos. Que dados podem ser trocados, de que forma que esses dados podem ser trocados, com que objetivo. Então, há questões éticas. Segurança da informação é um tema muito relevante para essa discussão. Os dados da saúde são dados sensíveis, a LGPD regula, né, essa questão. Então, em resumo, a gente ainda está engatinhando nesse tema aqui no Brasil. Quem avança... O sistema Unimed é quem a gente vê avançando de uma forma mais consistente para a troca de dados entre os diferentes singulares. Cada singular é um sistema de saúde, um microsistema de saúde dentro do grande sistema Unimed, e eles estão trabalhando para que os dados entre os singulares dos sistemas Unimed sejam trocados, inclusive centralizados em um grande repositório clínico, de dados clínicos, para que em cima desses dados também sejam gerados insights e tomadas ações. É o local onde eu vejo avançar isso de uma maneira mais madura e por enquanto, nas outras instâncias, tem muito mais discussão do que ação. Perfeito. Teresa, hoje um grande desafio, digamos assim, do setor é a questão da experiência do paciente. Há um interesse muito grande por parte dos hospitais e sistemas de melhorar essa experiência, assim como o setor de varejo foca na experiência do cliente. Como você vê a interoperabilidade auxiliando nessa questão? Em resumo, interoperabilidade é qualidade da assistência, segurança e eficiência. Então, para mim, são 3 palavras-chave, né, dentro do conceito da interoperabilidade, e elas têm impacto direto no paciente. Então, hoje, quando você quer, muitas vezes, fazer um exame, um check-up, ou você vai para um hospital fazer uma internação, é muito frequente, você já deve ter passado por essa experiência, você tem que passar de novo várias informações.
Você vai para o mesmo lugar, você vai fazer algum procedimento que você faz todos os anos e eles pedem de novo as mesmas informações. Isso é tempo, né? É chato, né? Mas isso não é feito por uma questão de... Tem um gap dentro das instituições, óbvio, né? Você não precisaria interoperar dado para buscar dados que estão na mesma instituição que você fez, mas às vezes esses dados também estão em outros lugares, né? E isso para o paciente seria útil, né? Quando você chega na instituição, se a pessoa que está te atendendo, qualquer seja a especialidade dela, tem acesso aos seus dados de histórico de saúde, ela também vai prestar um cuidado melhor, né? Um cuidado com dados, em cima de dados muito maiores do que eu sou capaz de passar numa consulta e que ele tem acesso, que aquele profissional tem acesso. Então, você consegue ter um cuidado baseado num conjunto de dados muito maior. Isso, para quem está na assistência, para quem está fazendo o cuidado, tem muito valor. Semana passada, no simpósio, no congresso da Abrange, a professora Lina Mara, que fica à frente do INREA, Instituto de Reabilitação, a professora titular da USP, ela fez um depoimento tão emocionado. Eu gostaria de ser capaz de falar as palavras, colocar as palavras que ela usou naquele painel no qual ela fez parte sobre interoperabilidade. Mas ela comentando que para que os pacientes que estão ali no cuidado da reabilitação pudessem ter o melhor cuidado possível, teria muito valor se ela pudesse ter mais dados, desde dados clínicos, né, medicamentos em uso, se aquele paciente tem algum tipo de alergia, quais os exames aquela pessoa que está ali na frente dela fez, histórico familiar daquela pessoa, né? Então, o que os pais daquela pessoa que está ali na frente tiveram de problemas de saúde, e inclusive dados sociais, onde ela mora, qual é a rede de apoio que existe na região que ela mora, né? Porque ela sai ali do Instituto de Reabilitação, ela volta para casa, né? Então, é um conjunto de dados que são até mais do que clínicos, inclusive, de contexto econômico-social, que trazem muito valor para que essa assistência seja dada com maior qualidade e mais segurança. Você também saber que medicamentos essa pessoa já tomou, quais são as alergias, você reduz riscos, né, de ter um fenômeno alérgico, de ter uma interação medicamentosa que possa ser prejudicial, né? E quando você coloca automação e inteligência artificial em cima desses dados, aí isso se exponencializa. Aí, assim, enfim, o impacto é cada vez maior. Porque uma coisa é também um profissional de saúde vendo esses dados na tela e analisando, e outro é por trás um agente que combina essas informações e busca dados referentes àquele caso em particular no mundo inteiro e traz insights. E, olha, sugiro que para esse caso em particular, né, você peça tais exames, ou a investigação caminhe dessa forma, ou esse medicamento. É um longo caminho que começa no dado, que começa na interoperabilidade dos dados, né? Então, eu acho que aqui, quem se preocupa de fato com a qualidade do atendimento, com o paciente no centro, com o atendimento cada vez mais personalizado e voltado para as condições daquele paciente de uma maneira mais abrangente, é um caminho que traz muito valor. Como que esse conceito ele afeta os processos internos dos hospitais? Da mesma forma que um médico na frente de um paciente, ou um outro profissional na frente de um paciente, a gente fala muito do médico, mas um psicólogo, um nutricionista que também tem acesso a esse conjunto de informações, ele vai fazer um atendimento mais eficiente. Só de partida, eu não preciso mais fazer tantas perguntas de coisas que já estão no sistema, né? Processos de automação e que usam inteligência artificial conseguem fazer um sumário clínico, né? Em algum momento isso vai acontecer, de novo, né? Não é uma coisa rápida, está longe de estar pronto e resolvido, né?
Mas você ter ali um acesso ao histórico de saúde do paciente, mesmo que seja não na forma de um sumário, mas um resumo com dados mesmo, bastante concretos. Olha aqui, antecedentes pessoais, alergias, medicamentos em uso desse paciente na tela, sem você precisar ficar fazendo muitas perguntas, você acelera o atendimento, você tem um atendimento com uma chance muito maior de ser um atendimento mais adequado para aquele paciente, né, mais correto, né, e mais eficaz, consequentemente. Então, você também diminuindo os riscos, né, como eu comentei, se você conhece os medicamentos em uso e as alergias e outras questões de tratamento, você diminui a chance de errar nesse tratamento ou de ter um evento adverso. Tudo isso é igual a dinheiro. E aqui a gente nem está falando em prevenção, em redução de desperdícios, né? Que tem uma gama enorme de coisas que dá para ser feita nesse sentido. Fazer um número menor de exames, porque você acaba ou vendo que aquele paciente já fez exames anteriores, ou vendo que para aquela situação em particular eu não preciso, que é muito frequente, né, na prática de saúde, você fazer sai ticando os exames para serem feitos. Não de uma maneira totalmente personalizada, né? Você tem ali um conjunto de exames que é o que você usa genericamente para a maioria da população, e naquela situação em particular você não precisaria fazer todos aqueles exames. Fora as questões mais operacionais mesmo, trabalhar dentro do ciclo de receita, usando os dados que estão disponíveis em diferentes instituições. E aí, de uma forma, usando dados secundários, né, também. Aí a gente foge um pouquinho da eficiência operacional dentro da instituição, mas de alguma forma também tem impacto no sistema de saúde como um todo, você identificar quais são os grandes problemas mesmo da população brasileira ou da população em que eu atuo, e começa cada vez mais a trabalhar em cima de programas, né, de linhas de cuidado que são muito mais específicas e adequadas para aquela população em particular. Além do indivíduo, também a gente consegue falar de tratamentos em mais larga escala em população. E isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Tereza, você colocou o Brasil ainda no momento de engatinhando, né? Quais são as barreiras que impedem uma ampla adoção do setor da saúde, né? A primeira delas, eu acho que sim, a gente tem que partir de uma regulamentação. Isso já está em andamento, né? Tem uma discussão atualmente em andamento lá no Congresso, né? Um projeto de lei em discussão. Quem está encabeçando isso é a deputada federal Adriana... Gente, que branco. A semana passada eu estava com ela, Ventura. Adriana Ventura. Então, essa é a base, né? Então, assim, porque fica muito difícil você começar a discutir, vamos trocar dados? Ok. Que dados? Com qual objetivo? A gente vai precisar buscar o consentimento do paciente, mas a gente precisa explicar para ele para que esses dados serão usados. Então, essa discussão de regulamentar de uma forma bem simplificada, é disso que a gente está falando. Que dados que nós vamos trocar, quem vai ter acesso a esses dados e para que esses dados serão usados, é a forma de começar, né? Então, estamos começando. A forma como está sendo conduzido envolve o sistema público e o sistema privado, e a base para isso é a Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS, criada pelo meu grande amigo Jackson Barros. Não só por ele, obviamente, mas ele foi uma das pessoas relevantes dentro desse processo quando ele estava no DataSUS. Então, isso é a base para que de fato comece a andar, né? No setor público, isso vai acontecer de uma maneira mais natural, né? Regulamentação criada, mapeamento feito, serão dados algum tipo de apoio, inclusive financeiro, né? O que está sendo discutido, porque fica muito claro para o sistema
público dos benefícios de tudo isso e da importância de você ter esses dados todos centralizados, exatamente para se pensar em saúde populacional, em programas e políticas públicas para a saúde. Ter acesso a esses dados é muito relevante, né? Para o setor público, privado, aí é uma discussão um pouco mais lenta. Ainda existe em algumas situações, o dado é visto como poder, o dado é visto como um fator de fidelização. Se eu tenho os dados aqui dentro da minha instituição, o paciente vai voltar aqui porque eu tenho o histórico de saúde dele. Então, ainda existe, em parte, isso. Em parte, eu vou precisar fazer um investimento, e é um investimento que eu não consigo ver um retorno tão no curto prazo. Né? Então, com as pressões, inclusive, pelas quais o setor de saúde suplementar passa hoje, essa é uma discussão relevante. Né? Então, assim, quais são os incentivos para que eu trabalhe, para que eu interopere os meus dados? Né? Como você falou, né? Tem um incentivo que é prestar um melhor serviço possível para o meu paciente, mas isso tem um custo, e entre fazer isso e abrir um novo hospital, abrir uma nova ala cirúrgica, que tudo isso me traz uma receita no curto prazo, isso acaba sendo priorizado em detrimento de outras coisas. A questão da segurança da informação é absolutamente relevante aqui. Né? Isso também exige um investimento. Agora, esse investimento deveria estar sendo feito de qualquer forma, né? Porque seja os dados da própria instituição ou os dados que são interoperados em qualquer situação, esses dados precisam estar seguros, né? Você precisa garantir a confidencialidade, a privacidade dos dados, a integridade dos dados e a disponibilidade dos dados, são os pilares da segurança da informação. Então, hoje essa preocupação já deveria ocorrer, né? Já ocorre. Os dados de saúde têm um valor grande, né, no mercado, na dark web, e que a partir do momento que você começa a consolidar dados, você começa a aumentar a escala. Né? Então, uma coisa é eu conseguir invadir um hospital e ter acesso aos dados de saúde dos pacientes daquele hospital. O outro é você ter acesso aos dados de saúde de toda a população, né, brasileira. Então, você muda o patamar do ponto de vista de escala, de quantidade de dados. Né? Então, só vai aumentando a preocupação e os cuidados. A questão do uso ético desses dados, que está muito relacionado a tudo isso. O dado não pode ser usado, por exemplo, para que um plano de saúde seja negado ou para que uma empresa deixe de contratar uma pessoa. Né? Então, e mesmo dentro das instituições, aquele dado tem que ser usado sempre em prol do paciente, né? Do melhor cuidado, da segurança do paciente, do cuidado. Então, o uso ético desse dado também é uma questão relevante e que surge e que é discutida. E quanto mais você espalha esse dado em diferentes lugares ou consolida num grande centro, você vai aumentando os riscos relacionados, inclusive, a esse uso ético. A questão da qualidade sempre é trazida, né, como um tema. A qualidade do dado ela é muito importante. Você tem aquela máxima também, né? Garbage in, garbage out. Se você coloca lixo dentro de um repositório de dados ou dados incorretos, você vai ter conclusões incorretas. Mas você só vai começar a ter uma preocupação maior com isso, você só vai começar a cuidar disso de uma forma diferente quando você começar a usar. Então, é uma jornada, é uma longa jornada, e que, enquanto eu não estiver usando de fato esses dados, eu não vou nem muitas vezes ter uma preocupação. A gente tem um caso bem interessante de um médico muito à frente do seu tempo, o Dr. Darival, da Unimed da Central das Unimedes do Ceará,
Federação das Unimedes do Ceará, ele, em 2012, identificou o potencial da interoperabilidade de dados e começou um projeto lá, se eu não me engano, Cariri era exatamente a região onde ele começou a atuar. E ali, no início do projeto, ficou claro que tinha um problema de qualidade de dados. O que ele fez? Então, assim, ele não sabia que a qualidade dos dados era insatisfatória. A partir do momento em que ele começou esse projeto, isso veio à tona e aí ele começou a tomar ações para que a qualidade do dado fosse, ao longo do tempo, melhorada. Então, muita gente nem sabe que a qualidade do dado é ruim e poderia fazer tomar ações para que essa qualidade do dado fosse melhor e para que esses dados pudessem, de fato, ser usados de diferentes formas. Mas as pessoas nem sabem, né, o tipo de dado que está sendo armazenado dentro de suas instituições. Acho que eu passei para os principais pontos. Você mencionou essa questão da segurança da informação. É um ponto relevante porque o Brasil figura quase sempre, se não sempre, entre os top 5 países mais atacados. Isso é informação de qualquer levantamento. Seja falando de ransomware, de qualquer tipo de ataque, o Brasil sempre vai ser o foco dos atacantes. E quando a gente fala desse amplo compartilhamento dos dados, gera um certo risco, uma vulnerabilidade e até um incentivo para esses atacantes olharem para o setor da saúde brasileiro. Eu queria entender também a maturidade do setor com relação a isso, porque se vai acontecer esse compartilhamento, então o setor está pensando em conceitos como Security First, Zero Trust, e se de fato, quais são os pontos, quando for adotado, que a gente precisa olhar para essa questão da segurança de fato ali, entendeu? Preciso proteger aqui, preciso garantir que tais pontos estejam seguros para a gente poder compartilhar isso entre nós, né? A maturidade é baixa, né? Como consequência de forma muito associada a tudo que a gente falou sobre a interoperabilidade, a maturidade da segurança da informação. Mais do que isso até, da tecnologia de informação, ela é baixa no setor, é um setor que não tem uma cultura digital forte. Até as pessoas costumam brincar com isso, né? Que quem vai fazer uma coisa na área de biológicas não gosta de exatas então, a adoção, historicamente, inclusive por médicos e outros profissionais da área de saúde, obviamente com exceções, a adoção é baixa. Então, assim, as empresas, historicamente também no Brasil, as instituições de saúde são constituídas por médicos, são instituições que realmente ao longo do tempo foram muito pouco profissionalizadas, também com muitas exceções incríveis, mas de maneira geral, quando você olha a maior parte das instituições de saúde, é dessa forma que se configura. Então, o buraco é mais profundo, né? Mas não é intransponível isso. Eu acho que isso é algo que precisa ser construído. Por outro lado, tem um movimento forte de prontuário eletrônico, adoção de prontuário eletrônico, com times de TI ainda pequenos, investimentos baixos. Então, é um movimento que vem ocorrendo de uma maneira bem diferente de varejo ou sistema financeiro, né? E o impacto disso, quando a gente fala de interoperabilidade, realmente ele é grande, né? Você aumenta muito o impacto. Então, eu acho que quando a gente fala de interoperar dados em saúde no Brasil, a gente precisa pensar de uma forma faseada. Então, até que essa maturidade ela vá ocorrendo, para mim não faz sentido que alguns defendem que, ao invés dos dados serem enviados para a RNDS, por exemplo,
que os dados sejam de fato trocados bilateralmente, né? Então, quem está mandando dados também tem naturalmente o direito a receber dados em troca. Eu acho que num primeiro momento, isso assim, é um cenário futuro e que eu acho que deve caminhar nessa direção mesmo. Mas eu acho que a gente precisa tomar cuidados até por conta da maturidade da tecnologia da informação aqui no Brasil, no setor de saúde. Então, num primeiro momento, vamos começar a enviar dados, vamos começar a enviar os dados que são mais relevantes. Então, começamos com o Covid, depois teve o Monkeypox, agora estou começando a falar de enviar dados de resultados relacionados a doenças de notificação compulsória, né? Então, que é um universo também mais restrito, são dados que já são enviados de qualquer jeito para o governo federal. Então, eu não acho que a gente deva acelerar e pular etapas, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho progressivo, com muita educação, criando as condições para que esses 5.000 hospitais do sistema público, mais esses outros tantos da saúde suplementar, se preparem para isso, para que possam no futuro receber dados de volta e também possam ser criados repositórios de dados também regionais, com todo o cuidado e investindo-se da maneira correta na segurança da informação em qualquer uma dessas instâncias em que os dados serão compartilhados. Acho que com cautela e passo a passo, né? Então, já deveria, né? Eu escuto isso, nesse projeto de lei que está agora em análise no Congresso, na Câmara, existe esse questionamento. Lá eles não falam de dado vai e volta. Lá eles falam de vamos enviar alguns dados, né, um conjunto mínimo de dados. E agora vai ser ampliada essa discussão. E eu acho importantíssimo mesmo ter essa cautela, porque é dos nossos dados que nós estamos falando. E esses dados podem ser usados de forma incorreta, podem ser roubados, podem ser... A gente sabe o valor dos dados de saúde, né, na Dark Web. Então, precisa muita educação também. Educação, a gente sabe que também a segurança da informação ela não fica só na área de tecnologia da informação. Né? Cada pessoa, cada profissional que atua nessas instituições, eles têm um papel também uma responsabilidade dentro dessa cadeia da segurança da informação. E, inclusive, é o elo mais frágil, né? Sim. Dessa cadeia. São dados muito sensíveis, em momentos muito sensíveis, né? E como você disse, é uma questão que eu preciso confiar não só na minha segurança, como na segurança do outro. Então, eu preciso confiar os meus dados a um outro hospital, uma outra clínica. Então, é uma discussão muito complicada. Eu queria saber, tanto com relação a essa questão de segurança, quanto a amplo modo, como que outros países têm feito para adotar a interoperabilidade no setor da saúde? Temos os mais diferentes modelos, né? Então, Estados Unidos, desde 2010, 2012, essa discussão começou, o Obamacare, Meaningful Use, as leis foram evoluindo desde aquela época. No início davam-se incentivos financeiros para as instituições avançarem nesse sentido e depois de uma determinada data, as instituições passavam a ter sanções, né, se não tivessem cumprido as metas estabelecidas. Lá começou-se a formação de pequenas redes, né, as Health Information Exchanges, que foram crescendo e hoje são grandes redes. E lá nos Estados Unidos hoje se fala de redes, sempre com base em regulamentações muito bem estruturadas e fortes. Hoje eles têm lá o TEFCA, que é um framework exatamente que regulamenta o que vai ser trocado, de que forma que vai ser trocada, por quem vai ser trocada, quais são os requisitos de segurança que são necessários para essas redes de dados.
E estão sendo formadas as QHINs, QHIN, que são as redes das redes, né? Que são redes que englobam grandes regiões. Então, tem redes que são sem fins lucrativos, tem redes que são redes privadas, redes que são financiadas por empresas de tecnologia. Então, tem os mais diferentes modelos lá dentro dos Estados Unidos. E começam cada vez a obter melhores resultados que tem uma dessas redes, uma grande rede lá na região de Nova York, a Healthix, que começou essa jornada há muitos anos. São mais de 8.000 organizações que enviam seus dados para um repositório clínico. Em cima desse repositório foram desenvolvidos algoritmos de predição de risco e construídas linhas de cuidado e alertas e todo um sistema de mensageria. E que em qualquer dessas 8.000 organizações, mais de 8.000 organizações, são mais de 20 milhões de pacientes também que têm seus dados fazendo parte dessa grande rede. E em qualquer uma das instituições que algum desses indivíduos esteja, né, o profissional que está ali na frente tem acesso não só a todos os dados, mas aos riscos. Né? Então, pisei em algum daqueles lugares, bom, essa pessoa tem o risco de desenvolver diabetes nos próximos 24 meses. Já vamos começar a colher hemoglobina glicada com uma frequência de 3 em 3 meses, e aí começam a enviar mensagens para esse indivíduo: olha, você não esqueça que você tem que colher a hemoglobina glicada. E aí, quando ela recebe esse resultado já vai para o médico que toma conta dela, e dependendo do que aconteceu, já chama essa pessoa para uma consulta. E aí eles começaram a ver melhora nos indicadores de adoção a tratamento e também na evolução desses pacientes. Né? Então, diminuição da hemoglobina glicada em pacientes em tratamento e acompanhamento, né? Em programas de gestão de pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, monitoramento de gestantes de alto risco. Então, é uma grande jornada, as coisas não vão se resolver no curto prazo, mas começam, né, quem investe nessa visão de longo prazo começa a obter esses resultados. Né? E isso vem acontecendo também na Austrália. A Austrália tem também um prontuário único de saúde, que é bastante evoluído. Cada um com seus aprendizados lá. Eles tinham inicialmente um conceito de que o paciente deveria fazer o que eles chamam de opt-in. Né? Eu preciso deliberadamente assinar ali que eu quero que meus dados sejam compartilhados. Agora eles usam o conceito do opt-out. Se eu não falar que eu não quero, automaticamente ela passa a fazer parte, porque se entende que é um benefício que as pessoas muitas vezes não leem, né, ou não se atentam àquela informação, então elas nem sabem que estão ficando fora disso. Né? Na Europa, vários países, o Reino Unido avança muito com isso. Ora, com leis que também estejam também dando grants, né, apoio financeiro. A Holanda tem todo um programa de gestão do consentimento também, para que os pacientes saibam tudo o que está acontecendo de uma forma muito esclarecida e possam se recusar a fazer parte disso. A Dinamarca é muito avançada. Né? Então, a gente aqui no Brasil tem um desafio adicional, que é o tamanho do nosso país, o tamanho da nossa população. Por outro lado, a gente tem o SUS, que é algo que é extraordinário, né? que está em todo lugar e que é um lugar grande de apoio para que a gente possa avançar não só no sistema privado, mas também no sistema público, da mesma forma que está acontecendo fora.
Na Europa, agora se fala de um prontuário da União Europeia que vai unificar dados. Tem muita gente que mora ali em regiões fronteiriças e que tem esse costume de vou comprar pão na França, carne na Alemanha e moro na Suíça. E é a mesma coisa, às vezes você está no país do lado, você quer pegar um medicamento, eu quero ser atendido, preciso ser atendida numa situação de emergência no hospital e quero que meus dados estejam disponíveis também nessas outras situações. É um sonho de consumo, né? Você conseguir estar viajando e acontece algum problema e quem está ali na sua frente consegue ter acesso aos dados do seu histórico de saúde na língua dele. É um sonho factível, porém tem uma grande construção. Realmente, eu reforço muito isso. Ninguém está dizendo que é fácil. E algum desses modelos você acredita que seria, digamos assim, ideal para o Brasil copiar? Da mesma forma que o SUS foi inspirado no modelo ali do Reino Unido, eu vejo que o Reino Unido é um bom exemplo para a gente seguir, né? Mas, mais do que seguir o exemplo de um determinado local, eu acho que a gente se encontra numa situação que, apesar de não ser boa no sentido de que estamos atrasados, né? A gente tem muito que aprender com cada um deles, né? Então, aqui eu comentei sobre a Austrália, porque os modelos de saúde nos diferentes países é muito diferente, né? Então é muito difícil falar assim, olha, vamos seguir exatamente o que está sendo feito no Reino Unido, porque, né, temos o SUS, que foi inspirado no NHS, então vamos seguir o que eles estão fazendo. Não, mas apesar de ter sido inspirado, né, muita coisa evoluiu, e nós temos um setor de saúde suplementar que também precisa estar integrado também nesse movimento, que, de certa forma, se assemelha menos ao que acontece no Reino Unido e mais ao que acontece nos Estados Unidos. Então, mais do que seguir um modelo, eu acho que é importante que a gente estude os diferentes modelos e construa de uma forma conjunta, né, colaborativa, trazendo para a mesa os diferentes stakeholders ou os diferentes elos dessa cadeia para a discussão, mas inspirados nos modelos, né? A gente tem esse... É ruim falar que é um privilégio, porque a gente está atrasado, né? Mas, de certa forma, já que estamos atrasados, vamos aprender com o que está acontecendo em cada lugar, e com isso a gente tem uma oportunidade de construir algo que seja, inclusive com as lições aprendidas em outros lugares, que seja bastante... que foi o que aconteceu, por exemplo, com a LGPD, né? A gente acabou também nos baseando no GDPR lá da União Europeia, mas aprendemos com o que já havia disponível nos Estados Unidos, inclusive. Acho que a gente tem essa oportunidade de montar algo específico para a gente com base no que está sendo desenvolvido e aprendido nos diferentes países. Perfeito. Tereza, para a gente encerrar o nosso episódio, eu queria saber de você quais são suas expectativas para 2025. Até suspiro. Eu acho que essa discussão ela vai avançar, né? Eu acho que o ano que vem, esse ano a gente teve eleições, foi um ano mais conturbado, então pouca coisa, apesar de, com o CEIDIG, né, houve todo a adesão dos municípios, agora estão ali avaliando o índice de maturidade, mas foi o ano, muitas coisas aconteceram de uma forma lenta. Então, o que eu espero que para o ano que vem essa legislação avance, que também ficou o ano inteiro ali discutindo contribuições, mas não foi da maneira mais rápida possível, né? Imagino, por conta de tudo que aconteceu durante o ano e as eleições. O ano que vem eu acho que a gente vai avançar de uma maneira mais rápida, tanto nessa discussão da regulamentação,
quanto no SUS, né, na saúde pública. No setor privado, eu ainda acho que o que está acontecendo no sistema Unimed vai amadurecer muito e a gente vai começar a ver resultados positivos. Isso talvez inspire alguns outros a avançar, mas eu acho que ainda vai ser um ano de indefinição, de avaliação. Né? Ainda vai ser um ano que as pessoas ainda estão querendo pagar para ver no setor, na saúde suplementar. Né? Eu acho que ainda não há no setor, na saúde suplementar, a convicção de que eu vou caminhar nisso porque eu sei que isso é bom para o paciente. Ainda existe não tem uma clareza sobre os incentivos e esse é o momento de eu avançar nisso. Então, ano que vem, eu acho que ainda vai ser vamos entender um pouquinho melhor, vamos ver se eu consigo separar o investimento para isso. Eu acho que ainda não vai acontecer nada de fato. Ainda é um ano de expectativa, de contemplação, Infelizmente, no setor da saúde suplementar, acho que ainda vai demorar um pouquinho, à exceção da Unimed, que sim, está avançando. Acho que ainda vai ter ainda existe hesitação, né? Pelos diferentes motivos que a gente comentou aqui, infelizmente. Mas a gente continua na luta, porque a gente de fato acredita no potencial de benefício e que uma hora isso vai acontecer. Perfeito, Tereza. Queria agradecer a sua participação comigo aqui hoje e espero revê-la em novas entrevistas do Saúde Digital News. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Adorei a nossa conversa.